Ó, a gente tá falando aí sobre essa briga, né, na liderança do Campeonato Brasileiro, Palmeiras assumindo a liderança, Flamengo venceu o Bahia, tá ali a 2 pontos do Palmeiras. A gente vai falar do Cruzeiro, hein? O Cruzeiro tá nessa briga, o Cruzeiro venceu de 4-0. Eu vou querer perguntar pro Mauro e pro Piperno sobre esse trabalho do Leonardo Jardim, porque o cara chegou com coragem, mandou o Dudu embora, a verdade é essa. Não, não quero o Dudu. Pode mandar embora. Botou o Gabigol no banco e tá botando esse Cruzeiro para jogar, hein? Inclusive foi muito elogiado pelo Felipe Luiz, que o Felipe Luiz falou, pô, criticaram muito a atuação do Flamengo contra o Cruzeiro. Será que estão vendo os jogos do Cruzeiro? Estão vendo como esse Cruzeiro está sendo bem treinado? Então eu vou querer escutar um pouco do Mauro e depois do Piperno sobre esse trabalho do Leonardo Jardim, porque o Cruzeiro, nesse momento, o Cruzeiro que começou sob desconfiança, porque fez um péssimo Campeonato Mineiro, não chegou nem na final contra o Atlético Mineiro, né? Foi eliminado antes. Cruzeiro está na 4ª posição do Brasileiro, com 3 pontos a menos só que o líder, hein? O Cruzeiro está só 3 pontos atrás do Palmeiras. Mauro César Pereira, que trabalho do Leonardo Jardim, né, Mauro? Chegou num Cruzeiro totalmente sob desconfiança, presidente chutando balde, dizendo que assumia que contratou errado, culpando o diretor de futebol, 18 contratações e o time jogando mal, Pedrinho fazendo que o Dudu tá vindo embora pro torcedor. Era uma crise atrás da outra. O Leonardo Jardim assume, começa, claro, sem mostrar resultado no começo. Agora, tira o Dudu reclamou, vaza. Coloca Gabigol no banco. Arrumou esse time do Cruzeiro, né, Mauro? Porque parecia antes que esse Cruzeiro era escalado por nome. Ah, você é medalhão, você tem nome, você tem mídia, você vai jogar. E o Leonardo Jardim deixou bem claro, no meu time vai jogar quem tem perna, quem tá bem fisicamente e quem tá entregando resultado. E é impressionante como esse Cruzeiro cresceu, claro, desconsiderando a Sul-Americana, que o próprio Leonardo Jardim disse, eu não quero disputar essa competição. Eu não quero, o Cruzeiro não quer. Vamos focar no que interessa. Já dá para dizer, Mauro, que o Leonardo Jardim mudou esse time do Cruzeiro ou ainda é muito cedo? E eu quero escutar o Piperno sobre isso. Vamos lá. Primeiro, Leonardo Jardim talvez seja o melhor técnico português de todos que vieram para cá. Talvez seja. O tempo vai dizer isso. Ele tem um ótimo currículo, um técnico muito bom, um cara que lançou o Mbappé, foi campeão francês em cima do PSG, fez lá história no Oriente Médio, ganhou um título continental, título nacional, foi campeão na Grécia. Enfim, é um técnico muito qualificado, dos melhores. Esse não é um desses técnicos portugueses como Antônio Oliveira, seu adversário hoje do Sport, que faz vários trabalhos ruins e está sempre empregado. O jogo de hoje, quem não viu o jogo de hoje foi um negócio, o time do Sport, nesse momento, pode ser até que se organize amanhã e aí, evidentemente, faça a melhor campanha. O time do Sport, que jogou hoje contra o Cruzeiro, é um time de Série B, mas aqueles times ruins de Série B que não sabem o que está fazendo na Série A. Um pavor. A quantidade de erros primários cometidos pelo time do Sport foi uma coisa assim absurda, absurda. Eu não sei o que o Antônio Oliveira fez, mas ele conseguiu ser chamado de burro. Vocês viram isso com 20 minutos de jogo. Dele como técnico. É a estreia do cara, 20 minutos, burro. Eu nunca tinha visto isso. Bateu o recorde mundial do burro. Como pode uma coisa dessa? O time do Sport hoje é uma piada, uma coisa ridícula. O Cruzeiro não precisou fazer força. O jogo de hoje não mede a força do Cruzeiro. O jogo contra o Flamengo, sim, semana passada. E essa conversa do Leonardo Jardim, que eu respeito muito, acho que acabei de elogiá-lo como técnico, de que não queremos Sul-Americana, conversa fiada, faz uma campanha ridícula na Sul-Americana, inclusive com ele, não soube reagir na competição, aí desfaz da competição. Não queremos. Não é ele que não quer a Sul-Americana é que não quer o Cruzeiro. Porque está fazendo um papel ridículo contra times risíveis que jogam contra o Cruzeiro e o Cruzeiro não consegue se impor. Aí não cola, não. Esse papo não cola. Domingo não, foi muito bem contra o Flamengo e hoje acho que foi protocolar a goleada. O time do Sport hoje, uma coisa medonha. A quantidade de erros, assim, coletivos, individuais, assim, gol, o cara vai com o pé mole, tem 2, 3 chances de tirar a bola da zona de perigo, o jogador não tira, e a bola volta para o Cruzeiro, e novamente, o último gol, o rapaz recuou a bola no pé do Matheus Pereira. O que é aquilo? Assim, foi uma coisa horrorosa. A torcida do Sport cuspindo a abelha africana, no primeiro tempo já estava chamando o técnico de burro, estava vaiando, vaiou no final do primeiro tempo, vaiou no segundo tempo, no começo do segundo tempo está todo mundo indo embora.
porque parecia que ia ser pior, e parou nos 4. O Cruzeiro depois não forçou, o Gabriel entrou depois, mas nem diante dessa galinha morta fez um gol, ficou 4-0 mesmo, e o jogo de hoje não mede muita coisa, não. O Cruzeiro melhorou, o técnico é bom, as contratações foram, muitas delas, só midiáticas, e ele está tendo respaldo do dono do clube, do dono do time, né? Então a tendência, claro, era o Cruzeiro melhorar como melhorou. Só não concordo com essa conversa da Sul-Americana, porque na verdade é o contrário. Quem não quer o Cruzeiro é a Sul-Americana, porque ele não foi lá para perder. Ele está saindo para jogar e não está conseguindo resultado. Aí é muito fácil, né? É como um time europeu, ele que é português, jogando a Conference, por exemplo, um time maior, ou a Liga Europa, aí perde. Ah, não, isso aqui eu não quero, você entrou para perder? Então bota o time sub-15 para perder, bota um monte de garoto e perde lá para dar experiência para os meninos. Peraí, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Tá? Até entendo assim, não é a nossa prioridade. Beleza, entendo e concordo. Mas dizer que não queremos, quando você vai a campo e não consegue se impor diante de adversários muito inferiores, né? O Cruzeiro faz uma campanha ridícula na Sul-Americana. No Brasileiro melhorou muito, só que o jogo de hoje não é o jogo que mede a força do time. O da semana passada, sim. E outros que virão, que vão desafiar o Cruzeiro. O time do Sport hoje foi uma piada. 2 pontos ganhos, o time não venceu, coleciona derrotas, assim, campanha muito ruim, e foi uma coisa assim, estranhíssima. Você tem um novo técnico e o time piora. Piorou muito, foi uma coisa medonha. Quem não viu o jogo, veja pelo menos os gols. É assustador. Muito esquisito. Um comportamento muito estranho de um time totalmente desarvorado, totalmente desorganizado, com muitas falhas individuais e coletivas, assim, bizarras. Foi fácil demais, fácil demais. O Cruzeiro fez os gols assim, nem treino parecia jogo. Como eu falei, esse time do Sport, se tivesse ainda na Série B, jogando dessa maneira, ia brigar para não cair na Série B. Ia brigar lá embaixo. Um horror. Muito esquisito, na estreia de um técnico, um time ter um comportamento como esse. Sinceramente, eu não consegui entender. Agora, é uma pergunta que eu faço, ô Piperno. A gente falou aqui, vamos lá, do São Paulo, que o São Paulo está quase impecável na Libertadores e muito mal no Brasileiro, né? Com 6 empates, 1 vitória apenas e 1 derrota. Aí a gente falou hoje à tarde do Flamengo, que está bem no Brasileiro, foi bem na Copa do Brasil passada, Campeonato Carioca, e está péssimo na Libertadores. E agora a gente fala do Cruzeiro, que está bem no Brasileiro e, como disse o Mauro, está péssimo na Sul-Americana, contra times ridículos, inclusive. O Cruzeiro nessa Sul-Americana. O que acontece para essa mudança? Porque, vamos ser sinceros, não foram times que pouparam tanto assim para mudar tanto uma campanha de uma competição para outra. Né? O Flamengo poupou contra o Central Córdoba no jogo do Maracanã, mas não poupou no jogo de volta. Não poupou no jogo contra a LDU. Ah, mas era na altitude. O Palmeiras ganhou do Bolívar na altitude. Aí o Cruzeiro. Por que o Cruzeiro está tão bem no Brasileiro e péssimo na Sul-Americana? São Paulo, tem alguma explicação? Porque é esquisito isso, né? O Corinthians mesmo tinha a melhor campanha do Campeonato Paulista, campeão, eliminado na pré-Libertadores, pagando mico na pré-Libertadores. Eu acho que não dá para a gente fazer um corte horizontal nisso e achar que há um comportamento padrão para explicar por que um time está indo bem numa competição e mal na outra. O Cruzeiro, por exemplo, ele perdeu os 3 primeiros jogos de forma vexatória e só nesse último que ele já foi com um time alternativo lá. Mas, veja, o líder do grupo do Cruzeiro é o pujante Mushuc Luna, que é o time dos povos originários lá do Equador, né? Pouca gente já tinha ouvido falar desse time e o Cruzeiro conseguiu perder em Belo Horizonte para essa equipe. Então, eu acho assim, que o Cruzeiro, para comparar com o Sport hoje, então o Cruzeiro tem hoje um técnico português que já foi semifinalista de Champions com o Mônaco depois de eliminar o City do Guardiola. O Sport Recife traz o Antônio Oliveira, que foi mal no Curitiba, no Atlético, razoável no Cuiabá, péssimo no Corinthians e tal. E que lá em Portugal, por exemplo, o máximo que ele conseguiu foi dirigir um time sub-20, o time B do Benfica, né? Então,
Primeiro que são aí ambições muito diferentes entre Cruzeiro e Sport. Segundo, por que o Sport vai fazer esse tipo de contratação que, assim, quase todo mundo sabe que tem tudo para não dar certo, né? É querer quebrar a cara. Agora, o Cruzeiro melhorou, o Cruzeiro está evoluindo, mas assim, o Cruzeiro está evoluindo no Campeonato Brasileiro, que é praticamente a única competição que ele joga depois de ter fracassado nos primeiros jogos lá da Sul-Americana. É bem verdade que o Leonardo Jardim vem fazendo mudanças no elenco, mudou algumas coisas no time titular, por exemplo, a efetivação do Caio Jorge, que hoje é melhor jogador que o Gabriel. Mas, veja, ainda é um pouco prematuro para a gente achar que o Cruzeiro vai, de fato, ser um time de brigar lá em cima durante o campeonato todo. Eu acho que acho que o momento é bom. Eu acho que é aquela coisa, né? Tá no viés de alta, porque realmente o time está evoluindo. Mas, como é também um time ainda em formação, um técnico que chegou faz pouco tempo, eu acho que vale um olhar um pouco mais cauteloso em relação a isso. Mas, sem dúvida nenhuma, o momento é ótimo, né? O torcedor está otimista, com alguma razão, mas e também porque daqui a pouco ele vai ter uma competição a menos, porque ele não vai mais ter que jogar competição sul-americana, porque ele já está eliminado. Talvez esse seja até um aspecto indesejável, mas positivo nesse contexto de olhar para o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro também para o Cruzeiro, como eu falo para todo mundo em relação ao Corinthians, São Paulo e companhia, tem que ser a prioridade dessa turma, ou pelo menos ter uma pontuação confortável agora para depois poder se dedicar melhor às competições de mata-mata. Porque se continuar lá na rabeira, quando abrir o olho para recuperar, aí pode ser tarde ou pode ser uma tarefa muito mais difícil. Quem jogou hoje também, né, e perdeu para o Atlético Mineiro foi o Fluminense, né? O Fluminense, ele não tá tão mal na tabela, né? Só que o Thiago Silva, ele deu uma declaração forte hoje, Flávio Prado. Ele disse que tem que ter um pouco mais de caráter e de luta, tá? O Thiago Silva disse o seguinte, depois da derrota para o Atlético Mineiro, foi uma derrota de virada, né, para o Atlético Mineiro, o jogo foi em Minas Gerais. O Thiago Silva disse, abre aspas para o Thiago Silva, não fizemos um belíssimo jogo, mas também não fizemos um jogo muito ruim. Acho que poderíamos fazer melhor. Essa tem que ser a nossa cobrança, de olhar para dentro e ver o que não está dando certo. Acho que um pouco de caráter, de luta. É difícil falar, cara. Tem umas coisas que a gente tem que falar dentro. Não podemos expor tudo. Mas é uma situação complicada que a gente vem atravessando. A gente não vem desempenhando bem e, com isso, as coisas não estão acontecendo. É difícil. É difícil. É um desabafo meio que fora de hora, o Flávio Prado e Mauro César Pereira. Por quê? Porque o Fluminense, ele está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, está 6 pontos atrás do Palmeiras, 6 pontos atrás do Palmeiras, 4 pontos atrás do Flamengo e do Red Bull Bragantino, e é uma declaração forte, né? Falando de caráter e de luta, Flávio e Mauro. Olha, realmente a campanha do Fluminense, ela não é uma campanha negativa, ela está dentro do que o Fluminense pode ficar. 5º, 6º, se for muito bem. Mas para o Thiago estar falando isso, provavelmente ele deve estar vendo alguma coisa lá, e é um choque muito forte. O Thiago, você pode fazer qualquer crítica a ele. Até hoje eu não aceito ele ter chorado na Copa do Mundo, aquela coisa toda, mas ele é um cara de superação, ele é um cara que teve aquele problema sério no começo de carreira, problema no pulmão, aquela situação toda, e ele se superou. O Thiago, ele está acostumado, ele fez toda a carreira dele praticamente no futebol europeu, e lá há um rigor de disciplina, uma exigência de disciplina. Eu conversei com um rapaz que assessora jogador, atletas, o Mauro falou en passant, sobre responsabilidade.
Quando o cara chega na Europa, ou ele aceita as responsabilidades que tem lá, ou ele nega fogo. Não tem conversa. Se o cara não entrar na disciplina de lá, acabou. Não tem conversa. A disciplina é essa aqui, ó. Isso aqui que vai rolar. É assim que funciona. Se não funcionar pro cara, ele vai embora. Ninguém vai se adaptar a ele. Talvez seja isso que o Thiago esteja cobrando. Talvez, sabe, seja coisa que seja mais ao Deus dará e tal. E ele sabe que, ou ele sente que alguns jogadores podem dar mais do que estão dando. Então não tem essa coisa de... Segundo esse rapaz, Cláudio, não é problema de comida, de frio, de chuva. É problema de disciplina mesmo. O jogador aqui é mimadinho. Sem paparico. Isso. E lá não, lá é profissional. Aqui, lá fica todo mundo em volta do cara, como você é bonzinho, como você é legal. Nossa, meu herói, meu ídolo. Lá não. Lá você é profissional. Você tem uma cobrança como qualquer profissional tem na sua área de trabalho. Então, provavelmente, o Thiago está vendo alguma coisa no Fluminense que ele gostaria que tivesse uma linha de cobrança como é feita na Europa. E pode ter. Quando o cara sai daqui, aqueles que dão certo lá, claramente eles entraram nesse nível de disciplina, né? Nesse nível de respeitabilidade profissional. Se ele pode fazer lá, ele pode fazer aqui. Normalmente, segundo o Cláudio, os caras que voltam da Europa são caras que não quiseram se adaptar ao que acontecia lá. Eles não aceitam as regras que são colocadas lá e que aqui não existe por causa, como diz com muita felicidade o Mauro, paparico. Lá não tem isso aí. Lá ou você é profissional ou você não é profissional. Talvez ele esteja citando ou vendo alguma coisa no Fluminense nesse nível de situação. Mas é uma declaração forte, né, o Mauro César Pereira? Porque se ele fala, ele diz o seguinte... Essa tem que ser a nossa cobrança, de olhar para dentro e ver o que não está dando certo. Acho que um pouco mais de caráter, de luta. Ele está falando que está faltando caráter. Se ele está pedindo um pouco mais de caráter, está falando que está faltando caráter. E aí ele diz, é difícil falar, tem que falar umas coisas dentro, não fora, mas é uma situação complicada. Não seria um desabafo do Thiago Silva numa hora... errada ainda, Mauro, porque não é uma fase péssima. O Fluminense está brigando na Sul-Americana, está ali como um dos segundos colocados e pode se classificar no confronto contra quem vai sair da Libertadores. E no Brasileiro está ali, perto do topo da tabela. Sei lá, eu não entendi esse desabafo do Thiago Silva nesse momento, Mauro César Pereira. Isso não pode atrapalhar ainda mais o Fluminense? Que nem tá numa crise. Vamos botar uma lupa no Fluminense, né? Vamos olhar só a classificação. Vamos botar uma lupa no Fluminense. Vou te falar aqui os últimos resultados. Últimos 4 jogos pelo Brasileiro. Empatou com o Vitória em casa. Perdeu pro Botafogo de novo. Perde o Botafogo direto. Acho que são 8 derrotas seguidas do Botafogo, se não falha a memória. Ganhou do Sport, lanternaço, com uma dificuldade enorme em casa e perdeu pro Atlético. Então, 4 jogos, 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Uma vitória sobre a lanterna, em casa. Nesse intervalo, jogou também contra a Aparecidense, ganhou de 1-0 com dificuldade, perdeu para o São José, lá da Bolívia, né? Também contra a União Espanhola, só empatou. Gente, isso é muito ruim. Tá muito ruim. Ele tem razão. Eu só não entendo quando fala que falta caráter. O que é faltar caráter a um time de futebol? Fazer corpo mole, não estão correndo? Aí eu não sei, aí é com ele tem que explicar, né? O que é faltar caráter? Eu acho que deve estar, pelo que eu vejo do Fluminense, não vi o jogo de hoje, estava acompanhando o jogo entre Palmeiras e São Paulo para a gente comentar aqui, mas pelo que eu tenho visto do Fluminense, falta futebol mesmo. Tem faltado futebol. O time não tem saído bem e acho que esse time pode produzir mais. Muito dependente do Arias, inclusive, né? Você pega o jogo do Sport e o Arias resolveu o jogo. Não fosse o Arias, o Fluminense não ganharia do Sport. Talvez perdesse, né? Conseguiu a virada dependendo dele. Ele que resolveu o jogo. O jogador mais talentoso do elenco. Então, o momento não é bom, não. A tabela mostra uma posição ali, mas o retrospecto não é nada bom. Se você olhar aqui, ó, os últimos, todas as competições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogos. 2 vitórias, 3 derrotas, 2 empates. Isso jogando contra o Vitória, em casa, contra o União Espanhola, o Botafogo fora, o Aparecidense em casa, o Sport Recife em casa, fora contra o São José, lá da Bolívia, e agora o Atlético fora, que foi... junto com o Botafogo, os adversários mais difíceis. Ele tem tabela mais positiva do que bola, né? Pois é. Então o momento é ruim, os resultados são ruins, as atuações estão aquém. E acho que ele deve estar meio angustiado porque está vendo que a coisa não está muito bem. Só não entendo esse questionamento de caráter. Eu não sei o que o jogador quer dizer quando falta caráter, é o quê? Falta o quê?
seriedade? Não sei. Aí ele que pode responder. O ano passado ele já andou fazendo uns desabafos aí no fim do ano, né? Quando época do Mano ainda. Crise, com o Mano e tal. Aliás, já é, enfim, um Fluminense que vem jogando mal há pelo menos um ano, né? Escapou de rebaixamento da última rodada do ano passado do Campeonato Brasileiro. E aí, naquele momento, ele já estava um pouco impaciente, um pouco irritado com algumas coisas. E essa manifestação de hoje é ainda mais forte. Então, realmente, ou eles resolvem isso internamente, ou então, realmente, vai dar margem para que todo mundo imagine que alguma coisa muito séria lá internamente está, de fato, ocorrendo. Porque há 6 meses ele tem o mesmo discurso, faz uma série de críticas e o problema persiste, então, realmente, tem alguma coisa que deve estar muito errada lá. E não é de hoje. Agora, ele tem todo um peso, né? Enfim, um velho ídolo, um jogador, o personagem do futebol do Fluminense que, de longe, tem o melhor currículo de todos, né? Porque foi um desabafo, eu até entendo, né? Quando o Mauro fala das atuações, realmente, mas não tem um time que está bem em todas as competições, tirando o Palmeiras. E com relação às atuações, com certeza o Mauro está assistindo mais jogos do Fluminense do que eu. Então, nem tenho o que falar. Agora, a situação no Brasileiro, perder para o Botafogo na casa do Botafogo é um resultado razoavelmente normal. Perder para o Atlético Mineiro na casa do Atlético é um resultado razoavelmente normal. Agora, realmente, a Aparecidense. O jogo da Sul-Americana, que era um jogo muito fácil também. Mas o Thiago Silva fazer esse desabafo nesse momento, e aí vale até a gente lembrar, né? Thiago Silva é um cara que se dá muito bem, deve ter sido até um dos defensores para o Renato Gaúcho assumir. Porque são amigos, o Renato comandou o Thiago Silva na Copa do Brasil, na Libertadores, né? Se eu não me engano, o Thiago Silva foi campeão da Copa do Brasil com o Renato, chegou na final da Libertadores. E é um desabafo que vai gerar uma repercussão.